Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. No nosso programa Casamento Sem Crise. Pois é, acredite, é possível sim ter um casamento sem crise. E ao longo das nossas lives, dos nossos conteúdos, você vai entendendo e descobrindo por quê. Essa é a nossa proposta. Eu e Sandra somos casados há 24 anos, agora a gente vai para 25. Nós descobrimos o que fazer para que você possa viver um casamento sem crise. Não que seja fácil, mas é possível. E o caminho é simples. Basta que você siga alguns passos e comece a praticá-los na sua vida para que isso dê certo. Bora lá para o tema de hoje. O tema de hoje é: o meu marido não sabe o que é empatia, né? Quais são as queixas que normalmente a gente recebe? Poxa, meu marido não se põe no meu lugar, toda quarta-feira vai para o futebol, eu já falei para ele que eu não gosto disso, e mesmo assim ele vai, né? Tem coisas que eu já pedi para ele fazer diferente, e ele não faz, eu explico o porquê, e ele não escuta, ele não tem a mínima empatia para comigo. Por um acaso, você já se viu numa situação assim? Você já passou por isso? Pois bem, eu espero que você não fique brava, que você não fique bravo com o que eu vou dizer, mas se você busca um casamento sem crise, assim como eu e Sandro encontramos, você precisa estar preparado para escutar algumas coisas que talvez você não goste. Qual que é o meu conselho para você? Pelo menos funcionou comigo. Como que eu lido quando eu escuto coisas que eu não gosto? Eu escuto, mas não jogo fora. Eu deixo ela guardada, sabe? Depois que passa essa minha emoção de incômodo, onde, pô, a pessoa não sabe o que está falando, quem é essa pessoa para falar, etc. Não sabe aquelas vozes internas que a gente não verbaliza, mas às vezes passa na nossa cabeça? Essa pessoa não vive o que eu vivo para estar falando uma coisa dessas, não está na minha pele, né? É pimenta, só arde nos olhos dos outros e coisas do tipo. Então, quando vem este meu incômodo, que não me deixa escutar, que não me deixa processar, eu guardo para que depois eu consiga refletir sobre isso. E é interessante porque, com o tempo, você não precisa mais usar muito deste recurso de ter que guardar para refletir sobre isso depois, né? A sua alma ela vai ficando cada vez mais permeável e você vai se tornando uma mulher, um homem mais maduro para conseguir escutar o que você não gosta, para saber lidar com isso e para poder tirar todo o proveito daquilo que foi dito. É claro que nem sempre o que o outro diz para você, ele tem razão. Mas um pouquinho de verdade, e às vezes muita verdade, a gente vai conseguir encontrar naquilo que foi dito. Ok? Então, se você tem reclamado muito que a sua esposa ou o seu marido não tem se colocado no seu lugar, não tem empatia para com você, eu quero te dizer que você também não tem empatia para com ele e para com ela. Para, Sampa. Como assim? É verdade. Está faltando empatia também da sua parte para com ele. Agora, presta atenção, não que você não saiba ser empático. E necessariamente não significa que o seu marido também não saiba ser empático. Só que ambos não estão conseguindo. Pode sim ser que ele não saiba, pode sim ser que você não saiba, mas ambos não estão conseguindo. Então eu quero aproveitar para, primeiro de tudo, dizer para você o que é empatia. E aí depois você pode compartilhar isso com o seu marido, ou com a sua esposa, né, se é você marido que está assistindo, e compartilhar de uma forma empática. Prontos para isso? Bora lá. Existem dois tipos de empatia. A primeira é a empatia cognitiva e a segunda, a empatia emocional. Qual a diferença da empatia cognitiva para a empatia emocional? Agora, a primeira vez que eu escutei isso há muito tempo atrás, pensa assim, ó, eu e Sandra, a gente já está nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de estudar e de pesquisa e de especializações. Se a gente está casado há 24 anos, a gente vai para 25 agora, pelo menos uns 22 anos. E que a gente já desenvolve pessoas e trabalha com gente eu vou fazer 20 anos. Então, primeira vez que eu escutei, eu dei uma bugada. Você imagina o seguinte, eu, com essa cara aqui, você já sabe, descendente de oriental, naturalmente, eu tenho como meu primeiro processamento, ou tinha como meu primeiro processamento, a razão, né? Bastante racional. E era por aqui, eu entendia a lógica das coisas, estruturava, processava, etc. Que é um ponto forte que eu tenho até hoje. Agora, eu não tinha nem como um segundo processamento o emocional.
ele talvez fosse o meu 10º processamento inconsciente. Tudo que acontecia, eu primeiro processava à minha volta racionalmente. O que eu não entendia, isso só me tomava, eu só sentia, não tinha repertório nenhum. Então, o que acontecia? Se eu só processava racionalmente, pega a minha estrutura, eu só conseguia perceber o outro através da habilidade que eu tinha. E qual era a habilidade que eu tinha? Que era racional, ou seja, cognitiva, mental. Então, a empatia ela pode ser cognitiva e mental, cognitiva e emocional. Eu só conseguia me colocar mentalmente, racionalmente, cognitivamente no lugar do outro. Eu só conseguia perceber o outro até onde eu era capaz de processar. Ou seja, eu vejo o outro até onde eu me vejo. E a primeira vez que eu escutei falar sobre empatia emocional, eu não sabia o que era, eu não fazia ideia do que era. Eu falei, gente, o que é isso, empatia emocional? E aí eu só fui entendendo conforme eu fui desenvolvendo a minha consciência sobre as minhas próprias emoções, como que essas emoções trabalhavam no meu corpo, como que elas me faziam sentir, como elas me estimulavam a fazer alguma coisa. E aí eu fui entendendo, quando eu fui entendendo sobre mim e percebendo como isso funcionava em mim, eu consegui me colocar no lugar do outro. Então, olha só, gente, é um exercício. De um modo geral, então, você mulher que está me assistindo, você homem que está me assistindo, os homens possuem uma dificuldade, sim, ter empatia emocional. Já as mulheres possuem uma grande empatia emocional, mas possuem uma dificuldade maior de ter uma empatia cognitiva, uma empatia mais racional, uma empatia mais mental no lugar do outro. Não que não existam homens com as duas empatias desenvolvidas em si e mulheres com as duas. Existem sim, mas num número muito menor. Então, gente, o primeiro passo, se você quer desenvolver uma competência, é assumir que ou você não tem, ou você está num ponto que você quer ser melhor, né? Aumentar essa habilidade, essa competência. E aí é que eu quero te dizer que, então, você mulher que neste momento está reclamando que o seu marido não se põe no seu lugar, muito provavelmente você também não se põe no lugar dele. Aí talvez a próxima pergunta seja, mas como assim eu não me ponho no lugar dele? Você vai refletir um pouquinho mais pelo qual você não se põe no lugar dele, mas o fato é que você não se põe também. Como isso acontece? Isso se dá principalmente porque, lembra que eu falei no início, né? Se eu falar alguma coisa que você não gosta de ouvir, a técnica é deixa guardado, porque este incômodo faz com que você não ouça. Ou seja, o que é este incômodo? É uma emoção que é estimulada em você e faz com que você fique de um determinado jeito. Quando você se sente incomodada pelo seu marido, naturalmente vem uma emoção em você que também te deixa incompetente. Incompetente no aspecto de que não lhe permite usar as habilidades que você já tem. E mesmo assim, as habilidades que você já tem, talvez algumas precisem ser desenvolvidas, porque ainda não estão num nível que é o que o seu relacionamento precisa. Então, bora lá falar um pouquinho mais sobre empatia cognitiva e empatia emocional. Então, empatia cognitiva é a capacidade que eu tenho de entender o que é que está se passando na cabeça do outro, como ele pensa, como ele processa. E empatia emocional é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e entender como ele se sente. Sentir o que ele sente. Conseguir pensar através da sensação que ele tem o que ele pensa. Conseguir sentir através do que ele pensa. É conseguir se colocar no lugar do outro, tanto em pensamento, quanto em emoção, quanto em sensação. Aí você tem as duas empatias, cognitiva e emocional, em ponto de bala. Agora, você quer saber o próximo nível da empatia emocional e cognitiva? É quando, além de você conseguir entender o que está se passando na cabeça dele, que você se pôs no lugar dele, você conseguir sentir o que ele está sentindo, a emoção que está fluindo dentro dele, você vai também entender por qual motivo essas coisas passam na cabeça dele e essas emoções permeiam, percorrem o corpo dele, o jeito dele, o ser dele. É mesmo, Sampaio? Dá para fazer tudo isso? Dá. E qual o caminho para que você seja boa, para que você seja bom em empatia, em perceber tudo isso, em fazer a leitura do outro? É você, primeiro,
conseguir fazer a leitura com excelência de você. Esse é o caminho. E como que você faz a leitura com excelência de você? É se conhecendo mais, sabendo como você funciona. O seu autoconhecimento, ele tem que ser num nível super superior, super elevado, sobre você mesma, sobre você mesmo. E aí você vai conseguir se pôr no lugar do outro assim. A sua capacidade empática, de compreensão e de paciência e de tolerância sobre o outro vai aumentar muito, porque você vai conseguir estar o mais próximo da verdade do que realmente o outro pensa e sente. É possível, não que seja fácil, mas sim, é possível. Outro ponto bastante importante, quando você desenvolve essa empatia, sabe aquelas DRs que pareciam um monólogo? Você fala a mesma coisa durante todas as vezes que vocês discutem, e parece que ele não te escuta, e ele diz as mesmas coisas e você não escuta, isso começa a mudar. Porque essa capacidade empática cria uma compaixão que faz com que essas conversas, essas DRs, elas entrem num outro nível. Elas aconteçam a partir de um outro lugar interno de vocês e que permite que a conversa flua e que cada um não só consiga entender o outro, né, como conseguem chegar num acordo. Então, gente, isso faz toda a diferença. Agora, então, se o próximo passo é importante que eu entenda como eu funciono para poder entender como ele funciona, o que é que eu tenho que fazer, Sampa? O que eu preciso fazer, pelo amor de Deus? Né? Eu quero acabar com esse negócio na minha casa de que ele não me escuta, ele não me entende, e se eu não entendo, então, tá bom. Se eu estou entendendo, Sampa, que você está me dizendo que eu preciso começar por mim. Se eu começar por mim, eu consigo transformar a nossa relação, por consequência, o outro consegue ser diferente também. É isso, Sampa, que você está me dizendo? É isso sim. Então, se você não tem empatia, não dá para você cobrar que o outro também tem empatia. Primeiro ponto importante. Todo problema que existe em uma relação, ambos são responsáveis. Porque a relação ela é construída por dois. E numa relação, um estimula o outro o tempo todo. Né? Não existe um responsável só. É ação e reação de ambos o tempo todo. Então, tanto você quanto o seu marido são responsáveis pelo que está acontecendo. Normalmente, a parcela costuma ser igual, 50% de cada um. Eventualmente, um pouquinho mais do outro, mas não muda muito disso. Quando a gente vai olhar lá na origem do que provoca este problema na relação, vai percebendo que ambos são igualmente responsáveis e colaboraram para que este problema seja como está. Como que você vai fazer para desenvolver a sua empatia? Ponto 1, começar a observar mais. Começar a observar mais o quê? Como você funciona. Ponto 2, entender quais emoções te conduzem mais. Ponto 3, uma vez que você sabe quais emoções te conduzem mais, é importante que você comece a exercitar as outras emoções que aparecem menos em você, para que você aumente e exercite a sua percepção. E mais do que você aumentar e exercitar a sua percepção, quando você deixa as outras emoções menos trabalhadas em você surgirem, você vai se tornando mais inteligente emocionalmente. Por qual motivo? Inteligência emocional é você conhecer todas as emoções em você, saber como elas funcionam, saber a origem de, assim, a verdadeira inteligência emocional, tá? Saber a origem disso, trabalhar aquelas emoções que te tomam e que você não consegue controlar, que te fazem fazer coisas que você não gosta, e, a partir daí, conseguir transitar entre todas as emoções, conseguir escolher qual emoção você quer para um contexto específico. Né? Então, isso é inteligência emocional. Olha só, gente, é uma jornadinha que não disse que era fácil, mas que sim é possível. Você só precisa começar. E se você espera estar casada com esse marido, com esse moço, com esse homem, por anos e anos, por muito tempo, até vocês terem netos, minha sugestão é comece agora. Se você ainda não começou nessa jornada, comece agora. Tá bom? E um bom caminho é acompanhe a gente nesse canal. Acompanhe a gente nesse canal, compartilha com as amigas, divulga, para que outras pessoas nessa jornada, é legal, porque quando a gente compartilha, gente, presta atenção, outras pessoas começam a acompanhar, vocês podem conversar sobre isso. Porque se você, e é super comum isso, entra num desenvolvimento de autoconsciência, de autoconhecimento,
e as pessoas ao seu redor não sabem o que é isso, não se desenvolveram, você não tem com quem trocar, né? Então, quando mais pessoas ao seu redor acompanham, assistem vocês, que seja uma amiga, que sejam duas amigas, vocês conseguem trocar sobre isso, super fica legal. Eu não conheço ninguém que não tenha problemas no casamento. Todo mundo, em certo nível, tem algum problema. Às vezes, no momento, dependendo do momento da vida, tem um problema gigantesco, que se torna até uma crise monstruosa. Então, a ponto de se separar. Mas, mesmo se você conhece uma amiga que não esteja assim com uma crise muito forte, pode apostar que ela tem algum problema na relação. Talvez ela não tenha te contado, mas que ela tem, tem. E aí você vai poder ajudar e vocês vão poder trocar. Próximo ponto é que você se conheça mais. Para que isso aconteça, né, vamos falar de empatia. Então, primeiro empatia cognitiva, empatia racional e empatia emocional. Então vamos falar para você, mulher. As mulheres já possuem uma constituição no cérebro que ela é um pouco diferente da do homem. E é interessante que até a própria estrutura física, a forma como ela respira, ela já é diferente do homem e faz com que ela seja mais emotiva de um modo geral. É até interessante falar nisso, né? Porque as japonesas, é que agora a gente online aqui é mais difícil de explicar, mas não explicaria como que o corpo ele demonstra todas as emoções, como o corpo fala. Sabe aquela coisa de que as pessoas aprendem a fazer uma leitura corporal da pessoa? Na verdade, quem escreveu isso pela primeira vez, ele só estruturou, ele leu aquele corpo a partir de como ele se colocava emocionalmente e cognitivamente no lugar do outro. Então ele conseguia sentir tudo. E aí quando ele sentia e pensava o que eu estava sentindo e pensando, ele olhava o corpo do outro e catalogava. Então era assim, não é que o corpo mostra tudo. Quem trouxe a teoria era tão bom em empatia emocional e cognitiva que conseguiu estruturar uma forma para que outras pessoas, mesmo que não tenham essa empatia emocional e cognitiva desenvolvida, possam saber um pouco do que o outro está pensando ou está sentindo. Só que mesmo assim, gente, a gente pode errar quando a gente só olha o corpo. Agora, quando você desenvolve essa empatia emocional e cognitiva, você não precisa nem olhar para a pessoa. É interessantíssimo isso. Sabe, às vezes só pela voz você já consegue se pôr no lugar do outro. Né? Só de... Você não está nem vendo o corpo todo, mas você olha para o rosto, você já consegue entender, sentir, saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando e por quê. Para pensar, gente, olha só, como isso não cria uma conexão entre o casal diferente, uma conexão nova, que só pode trazer coisa boa para o casal, e que faz toda a diferença, né? E que vale muito a pena. Pensa nisso. Então, bora lá. Então, você, mulher, que eu falei que já tem uma estrutura neural diferente da do homem, num primeiro momento, eu te indicaria, desenvolva sua habilidade de empatia cognitiva. Para isso, você precisa desenvolver o seu lado racional. Começar a trabalhar um pouco dentro do seu processamento interno, primeiro com a razão e depois pela emoção. Conforme você vai fazendo mais isso, você vai conseguindo se colocar mais no lugar do seu marido. E outra, quando você começa a exercitar, trabalhar com a razão, você vai começar a sanar alguns gaps que você tem. Então, algumas partes em você que hoje são pontos que precisam ser melhorados, muito provavelmente é porque sua razão não está desenvolvida o quanto você precisa para trabalhar a teu favor. E aí quando você vai desenvolvendo esse seu racional, essa sua forma de processar agora, primeiro pelo cognitivo e depois pelo emocional, você vai ganhando competências que você não tinha antes. Então, se você é uma grande executiva que está me assistindo, provavelmente você vai se observar e perceber que você tem a capacidade tanto de processar cognitivamente quanto emocionalmente. Quando a gente pega essas mulheres que estão em posições que outros homens gostariam de estar e não estão, e elas são melhores do que a gente, do que nós homens naquela situação, naquela tarefa, é porque elas possuem as duas habilidades muito desenvolvidas. Primeiro, emocional, que já é nativa, de sentir o outro, ter uma empatia maior pelo outro, de sentir o que ele está sentindo, se colocar no lugar do outro e manejar e envolver melhor as equipes. E depois, ela desenvolveu também a parte racional, a parte cognitiva, para ser mais fria, para conseguir pensar isenta de emoções e tomar decisões assertivas e rápidas, mesmo que isso doa, e sem fazer por impulso. Esse é o grande ponto. Então,
este é o exercício para você, mulher que está assistindo a gente, desenvolva a sua capacidade racional. Traz durante alguns dias da sua semana, ou talvez a semana toda, ao invés de você processar primeiro emocionalmente, deixar o seu feeling te levar, processar pelo seu racional, pelo seu senso crítico. Como que a gente processa pelo racional? Trazendo um senso mais crítico de conclusão sobre os fatos, e não de conclusão sobre o que você sente. Então você vai observar, vai procurar características, argumentos, indicadores, motivos que te ajudem a concluir e não agir normalmente por aquilo que você acha que é ou sente que é. Tá? Esse é um grande exercício, né? Isso vai te empoderar muito. E você, homem, que está assistindo, minha dica para você é desenvolva a sua capacidade de empatia emocional. E aí, como é que você vai fazer isso? Bom, já começa assim, né, gente? O homem ele já tem aquela armadura no qual ele não pode ser frágil, tem que ser forte, né? É feio, homem fraco, homem que chora. Isso vem mudando, né? Essa nova geração está mais sensível, e que bom. Mas quando eu pego a minha geração para cima, o homem não podia chorar, né? É feio, o homem tem que ser forte, o homem não compartilha os problemas, o homem é quem resolve tudo, né? É aquele arquétipo do homem caçador, do homem guerreiro, e assim por diante. A minha dica para você é exercite a sua vulnerabilidade. Exercite sentir aquelas emoções que você não se permite sentir. E que talvez você não se permita sentir desde criança, porque você era cobrado do seu pai para não sentir também. Porque você era cobrado na escola pelos amiguinhos para não sentir também. Lembra? Nenhum garoto gosta de ser chamado de medroso, né? Mole, fraco. Então, é importantíssimo que você aprenda a sofrer. É interessante isso, né? Os homens, de um modo geral, eles não sabem sofrer. O masculino tende a não olhar para a dor, olhar para o sofrimento. O masculino tende a olhar para a realização, para o positivo, para aquilo que vai dar certo. Que tem um lado positivo, porque faz com que ele cresça, ele realize operacionalmente, materialmente, mas, por um outro lado, ele fica meio que um analfabeto emocional, sabe? Porque ele não lidou com todas as emoções inerentes do ser humano. Lembra que a gente falou no início da live? Inteligência emocional é o quê? É você saber lidar com todas as emoções que existem em você igualmente. É saber como que elas atuam em você. É sentir como que elas funcionam em você. Saber a origem delas em você. E aí sim você consegue ser inteligente emocionalmente. Quando você só tem técnicas para lidar com a emoção, e que são importantes, mas você não sabe a origem, em algum momento você vai ser pego desprevenido e vai errar, não vai dar certo. Agora, quando você, além das técnicas, você descobre as origens, exercita todas as emoções em você, ressignifica aquelas que te tomavam, que te faziam fazer besteira, aí sim você se torna uma pessoa inteligente emocionalmente. E aí vai dar muito mais certo em todas as situações que você fala, putz, fiz besteira, melou, não devia ter feito desse jeito. Então, o que mais a gente tem? Sobre empatia emocional e cognitiva. A partir do momento que vocês fazem isso, vai ser mais fácil um se colocar no lugar do outro. Próximo passo. A partir do momento que você sabe que você também, que está fazendo a queixa, não está se colocando no lugar do outro, e que é uma emoção de incômodo que está te impedindo de fazer isso, quando você toma consciência, já não dá mais para cair na mesma armadilha. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se esforçar para se colocar no lugar do seu marido. É mesmo, Sampa, mas é o sacana que vai jogar bola todas as quartas-feiras e eu vou ter que fazer esse esforço? Ele que tinha que estar fazendo esse esforço de mudar por mim, porque eu que estou sofrendo, não ele. Mas ele não... Então lembra, como ele não tem a empatia emocional desenvolvida, só a empatia racional mais desenvolvida, ele não consegue te entender. Né? Uma que ele está até com dificuldade de se colocar no seu lugar, porque já começa a ficar meio de saco cheio. Então lembra, o incômodo surge e ele não se põe no lugar do outro. Mas, mesmo que ele abrisse um espaço, ele não ia conseguir te entender. Se ele começar a contar essa historinha por um minuto para uma outra mulher já vai entender. Se ele contar essa mesma história para um colega num bar tomando cerveja, o colega no bar vai concordar com ele, porque eles não entendem. Então, o que acontece? Agora, se tiver com um caderninho, escreve essa dica ou salva no celular. Na relação, quando você quer mudar algo,
O segredo é, ao invés de você ficar cobrando do outro ou dizendo ao outro, promova a mudança em você. Promova a mudança em você daquela parte que eu comentei, vocês se lembram que ambos são responsáveis? Promova a mudança em você da sua responsabilidade que faz com que este problema exista. Se você promover esta mudança, naturalmente o outro ele vai se sentir com uma janela de oportunidade para agir diferente, para fazer diferente. Ok? Tá bom, Sampaio, então eu já entendi. Ó. Então você está me falando que eu preciso desenvolver a minha empatia e me colocar no lugar dele. É isso mesmo. Se você conseguir se colocar no lugar dele, você vai entender o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Se ele está tendo a necessidade de jogar bola todas as quartas-feiras, pode ser que você, ao se colocar no lugar dele, permita que ele jogue todas as quartas-feiras. Porque você vai dizer assim, realmente é importante que ele faça isso. Podem ser vários motivos. Ele precisa disso para se equilibrar emocionalmente. Ele precisa disso para conseguir ser quem ele é. E outra, às vezes ele só precisa disso porque ele precisa ter a vida dele também. Como assim, Sam? Ele precisa ter a vida dele? A relação a dois, num casamento, então olha só que é importante, para você ter empatia, você precisa conhecer mais sobre o ser humano, lembra? Conhecer mais sobre você. Imagina o seguinte para você, você está casada e você só pode fazer aquilo que o seu marido concorda e permite, e vocês precisam sempre estar juntos fazendo algo, ou você só pode fazer aquilo que ele quer que você faça. Então bora lá, fazer o que ele concorda. Eu acho que isso é ok, porque é uma relação, é um casamento. Então é importante que você concorde com o que ele faça e ele concorde com o que você faz. Senão, vocês vão ter um problema aí que vai precisar ser resolvido. Próximo ponto. Fazer só coisas que ele permita. Sabe, às vezes ele pode concordar sem aceitar. Ele vai ter que trabalhar essa aceitação para com ele. A mesma coisa cabe para você. Por quê? Por entendimento do outro, a gente muitas vezes, no casamento, a gente concorda que algo seja feito mesmo não aceitando. E a gente sabe que para o outro é importante. E por que nós não aceitamos? É porque não temos ainda essa experiência dentro da gente para entender a fundo o que o outro precisa nesse caso. Mas pelo menos você entende que é importante para ele. Nem sempre a gente consegue entender tudo que é importante para o nosso parceiro, para a nossa parceira. Mas entra o lance da confiança, né? É importante a gente confiar. Se ela está dizendo, se ele está dizendo, ok, eu não gosto disso, mas eu concordo. Sabe, eu não, assim, se você perguntar se eu permitiria só eu escolhesse, seria não, mas estou entendendo, então vai. Ok. E é importante que você viva a sua vida, que você tenha o que a gente costuma chamar de autonomia. Todo casamento, para dar certo, é importante que cada um tenha os seus sonhos, que existam os sonhos comuns, e que cada um saiba como é que é? E que respeite as suas próprias vontades e saiba viver isso. Se não houver isso, este casamento tende a entrar numa crise muito forte em algum momento. E isso só dá certo, esta autonomia só existe entre as duas partes quando existe essa empatia no casal. Quando um consegue entender as necessidades do outro. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Desenvolvam a empatia que falta em você. Talvez para você, mulher, seja uma empatia cognitiva. Ter como estrutura de processamento, primeiro, racional. Desenvolver este lado. Não que você tenha que ser sempre assim, não é isso. Mas para que você experiencie isso em você, para que você desenvolva isso em você. E para você, marido, permita-se se sentir frágil, ter medo, se sentir fraco, se sentir vulnerável, sentir raiva, sentir tudo isso. Isso vai te aumentar o repertório emocional a respeito de você e você vai conseguir se colocar no lugar da sua esposa para sentir o que ela está sentindo a respeito de algumas coisas que ela se queixa com você ou que gostaria que fossem diferentes. Você vai entender emocionalmente o que ela sente. Isso vai te ajudar, naturalmente, a entender também cognitivamente tudo que está acontecendo. Tem muito mais, gente, para a gente falar sobre isso, mas acho que vai ficar muito denso. Então, por hoje é só. Espero que tenha ajudado você nessa jornada para que você construa um casamento sem crise. Até a próxima live. Tchau.